A Letícia, então, ela é médica veterinária, ela trabalha na Bretanha já há 5 anos, ela é formada pela Universidade Federal de Santa Maria, começou na Bretanha como trainee e ela vem aqui contar os casos práticos e resultados dos programas de controle de qualidade aplicados hoje nas centrais. Então, a importância dessa monitoria dessas doses recebidas na granja. Lembrando, então, que ao final teremos o sorteio do ultrassom e que as inscrições se encerram agora às 10h30. Então, quem não se inscreveu, se inscreva lá e tem que estar presente para concorrer. Letícia, obrigado aí e sucesso. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje apresentando esses resultados para vocês. A minha apresentação é muito prática e é voltada justamente para esses resultados de monitoria que nós encontramos e nós recebemos do campo. Então, eu vou abordar a importância da monitoria dessas doses no controle e, por fim, eu vou trazer para vocês um relato de caso prático dessa experiência nossa de um cliente. Então, trazendo aqui qual que é o nosso objetivo, no que nós trabalhamos diariamente para melhorar os nossos resultados. Como que nós melhoramos os nossos resultados? Através de monitorias. Nós precisamos encontrar desvios e agir rapidamente sobre eles. Então, o Everton já abordou muito bem essa evolução aqui de desmamados fêmea-anos que nós tivemos desde 1980 até o ano de 2020, que foi graças a avanço de tecnologia, avanço de genéticas e principalmente em relação à monitoria, a ter controle do nosso processo nessas etapas. Trazendo esse slide do ciclo de produção, nós temos em relação, contabilizando o primeiro dia, que é o dia da inseminação, até o final da venda de terminados, aproximadamente 10 meses. E como nós trabalhamos com reprodução, nós estamos no início da cadeia. Nós podemos evitar prejuízos, antecipar problemas e temos a oportunidade de identificar esses desvios o mais rápido possível. Ainda na suinocultura, nós temos muitos gargalos e muitas vezes nós acabamos trabalhando no escuro justamente por não realizar essas monitorias como deveriam ser realizadas. Qual que é o caminho? Qual que é a importância de monitorar? Isso parece muito básico, muito simples, mas no dia a dia não é o que a gente encontra. Então, nós temos algumas etapas do processo que não são monitoradas como deveriam ser. E nesse momento a gente acaba trabalhando no escuro. Qual que é a importância da monitoria? Atuar preventivamente. Tem aquele ditado que diz, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? No momento que a gente identifica desvios, a gente consegue atuar com urgência sobre esses desvios encontrados no nosso caminho. E antecipar problemas. Os problemas eles sempre vão existir, infelizmente, mas a gente consegue minimizar os impactos e reduzir os impactos desses problemas na nossa rotina do dia a dia. Dentro disso, falando da importância do monitoramento, como que a gente monitora? Falando a partir de doses que a gente vai receber na granja. Nós trabalhamos com produção de sêmen e dentro dessa produção a gente tem as premissas de qualidade da dose. O que é uma dose ok, o que é uma dose conforme, quais os padrões que eu tenho que olhar essa dose. Então a gente tem 4 padrões bem definidos. Genética. Quando a gente fala em genética, é fazer uso dos melhores machos para deixar o maior número de descendentes possíveis. Concentração espermática.
A concentração é sempre um assunto muito relevante, sempre tem muita discussão, mas nós precisamos ter uma concentração com uma meta e um volume proporcional, com coeficiente de variação bem identificado. Então, vocês que recebem dose na granja, no momento que vocês forem fazer um controle de monitoria, vocês precisam saber que padrão que a genética está usando. Se vocês forem fazer essa monitoria, vocês precisam saber se essa dose está de acordo com esse padrão. Aqui entra também relação de morfologia. Os defeitos morfológicos da dose, eles vão ter impacto diretamente na concentração de viáveis. Quanto maior o meu defeito morfológico, maior será o desconto da minha concentração total, impactando na minha concentração de viáveis. Então, hoje no campo a gente ainda encontra várias metas de concentrações diferentes. Em relação à ausência de contaminação, né? Então, hoje nós trabalhamos com uma meta de contaminação de até 500 UFC por ml. UFC por ml é a medida de contagem, é a unidade formadora de colônia. O Everton também abordou esse ponto. Nós não temos dose livre de contaminação. O ejaculado suíno ele não é estéril, mas nós conseguimos trabalhar com um limite aceitável dentro desse processo. E quando nós emitimos algum laudo que vai com resultado zerado, lembrando que não é porque não tinha contaminação, é que não teve contaminação suficiente para formar uma unidade formadora de colônia. Tanto concentração como contaminação são extremamente importantes para o nosso resultado. E por fim, mas não menos importante, a durabilidade. Se eu tenho uma dose que a minha validade é de 5 dias, eu preciso chegar no 5º dia dessa validade da dose, fazer uma análise e ela estar com pelo menos 70% de espermatozoides viáveis. Aqui, na durabilidade, eu tenho um impacto direto. Essa durabilidade vai receber um impacto direto, tanto de concentração quanto de ausência de contaminação. Contaminação está diretamente ligado com a redução da minha durabilidade das minhas doses. Como que eu garanto essa durabilidade após o processo? Hoje nas centrais de sêmen é feito diariamente a análise de durabilidade para acompanhar o processo, mas eu preciso de um armazenamento e de um acondicionamento dessa dose sendo bem realizada na minha granja. E por isso que eu trouxe para vocês. Quando a gente fala aqui em monitoria de dose, de parâmetros de controle, a concentração e a contaminação eu só consigo fazer em um laboratório especializado. Mas quando a gente vai para a granja, o que a granja consegue fazer? Qual é a única atividade que a granja consegue fazer em relação à monitoria de qualidade? É justamente a análise de durabilidade. E aqui eu trouxe esse slide só para reforçar que é extremamente importante fazer essa análise. No momento que eu não faço esse processo antes da minha inseminação, eu volto a trabalhar no escuro, que é o slide que eu falei lá no início. Então aqui, embora seja extremamente importante, a gente ainda tem 2 grandes gargalos, que é tanto a questão de monitoramento, de ter uma conservação adequada e um monitoramento de temperatura e de armazenamento, e a relação de equipamentos e equipe treinada. Eu preciso ter uma equipe treinada para o meu processo, eu preciso que a minha equipe saiba identificar e preparar essa amostra de acordo. Não pode ser uma amostra que está fria para análise, não pode ser uma amostra superaquecida. E aqui, no momento que eu faço esse controle, eu tenho a máxima qualidade do sêmen antes da minha inseminação. Falando um pouquinho, então, em como monitorar, onde monitorar, hoje nós da Bretanha nós trabalhamos em parceria com o laboratório CDCA. Ele fica localizado na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele é um laboratório altamente tecnificado e ele é credenciado pelo MAPA. Então, hoje a gente tem parceria com o laboratório e todas as nossas amostras dos nossos clientes são enviadas pelo laboratório. A título de conhecimento, hoje nós estamos rodando anualmente, são esses os nossos números, aproximadamente 9.600 amostras de bacteriologia, morfologia e 8.400 amostras de concentração.
Após esses resultados que a UPF nos envia para a Bretanha, nós emitimos laudos técnicos para os clientes. Então, a gente tem aproximadamente rodando hoje 1.300 laudos anuais que são enviados para os clientes. Nós atendemos 33 clientes presentes em 8 estados brasileiros e Distrito Federal. Na parte do Ceará, nós estamos desenvolvendo um laboratório parceiro, por eles não serem livres de peste suína clássica. Nós conseguimos atender essa demanda de lá. E esses clientes compõem, então, 41 cidades que nós conseguimos fazer esse monitoramento de controle de qualidade de dose. Qual que é a abrangência, falando em número de doses atingidas com esse nosso controle? Levando em consideração os 2 milhões aproximados do plantel nacional, esses 33 clientes, eles correspondem a 865.900 fêmeas. Se nós colocar anualmente o consumo de doses, nós temos um número aproximado de 6.495.000 doses nesse programa de monitoramento. Isso corresponde a 43% do plantel brasileiro. Dentro do nosso banco de dados, eu trouxe esse slide, foi um material que a gente fez, a título de conhecimento e a título de discussão, que a gente tem muito que conversar ainda sobre a concentração, e qual que é a média de concentração de doses no Brasil que nós estamos recebendo do campo hoje. Esse resultado ele é relacionado de um banco de dados de 10 centrais que enviam amostras para nós mensalmente. E quais são os resultados que nós estamos encontrando? Amostras pós-cervicais. Qual que é a média de concentração total? 1,46 com desvio padrão de 0,32 e um volume aproximado de 44 ml, com desvio padrão de 5 ml. Esse é o perfil das nossas baterias que nós estamos recebendo do campo hoje. Quando eu falo em concentração total, lembrando vocês que é sem o desconto da patologia, dos defeitos morfológicos. E as doses cervicais tradicionais. Concentração total de 2,52 com desvio de 0,44 e um volume médio de 78 ml com volume de 3, com um desvio padrão de 13 ml. Então aqui a gente ainda tem muita oportunidade e muito a ser discutido ainda. Por que eu trouxe esse slide também? Dentro da minha apresentação, eu preciso frisar novamente que o maior tempo da dose, ela fica armazenada dentro da conservadora do cliente. E justamente por esse objetivo, por esse motivo, foi criado o Programa de Reprodução Assistida na Bretanha, que é a assistência técnica, com o objetivo de olhar a dose da granja, da porta de dentro da granja. Como que funciona, falando brevemente, o Programa de Reprodução Assistida? A gente tem assistência técnica, equipamentos de apoio, produtos para inseminação e os exames de laboratório externo que contemplam esse programa, que é justamente o que eu estou abordando aqui hoje. Diante disso, como que funciona? O cliente nos envia semanalmente 5 doses armazenadas. E o que é uma dose armazenada? É a dose que fica até o último dia de validade dentro da conservadora do cliente. Então, semanalmente ele nos envia e nós retornamos para ele um laudo técnico. Dentro dessas 5 amostras são realizados os exames de bacteriologia, de concentração e de morfologia. Então aqui ele tem o laudo técnico semanalmente. O que isso gera para ele? Semanalmente ele está monitorando o processo dele. E como o Everton falou, no momento que eu tenho uma semana de desvio, eu já tenho uma deficiência do meu número de animais disponíveis. Então aqui ele consegue atuar mais rápido no processo dele quando encontra algum desvio. Esse é o laudo, então, com todos os pareceres, com os 3 tipos de resultado. E ainda enviamos para ele essa informação aqui que nós chamamos de velocímetro, que é por tipo de análise. Então, bacteriologia, morfologia e concentração.
Esse resultado, ele vai no corpo do e-mail. Aqui o cliente tem visualmente os resultados dele, tornando essa informação mais gerencial. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse velocímetro, o resultado, ele vai de acordo com a cor. Então aqui 100% de conformidade. O que é a conformidade? Todas as doses estavam dentro da minha meta. Então ele atende para o ótimo aqui. No momento que eu tenho um desvio, esse velocímetro vai trazer o meu resultado para uma cor vermelha, para uma cor de alerta. Então é assim que funciona essas entregas, e aqui ele consegue semanalmente verificar o processo dele. Falando um pouquinho então do que nós estamos encontrando dentro desse programa de resultados do campo também, em relação às doses armazenadas. Então, lembrando para vocês, são 5 doses, dessas 5 doses são realizadas bacteriologia, concentração e morfologia. Então, do nosso banco de dados de 1.198 amostras, o que nós encontramos? 91% das doses conforme, dentro da meta, mas 9% de doses com contaminação identificada. Aqui fazendo, esses 9% desse total, eles correspondem a 108 amostras, se eu não me perdi. Lembrando que, no momento que a gente recebe uma dose, a gente está recebendo uma dose de um reprodutor, mas um reprodutor ele dá aproximadamente 40 doses por coleta. Então, esses 9% aqui é um número razoável, é um número aceitável ou não? No momento que um cliente, que um produtor recebe uma dose ruim, já é um problema. No momento que a gente insemina uma fêmea com uma dose ruim, a gente já tem um problema aqui, em relação a resultados. Concentração, então, dentro desse nosso programa, o que nós estamos encontrando? Tem um banco de dados de 1.210 amostras. A gente teve uma concentração total, sem o desconto da morfologia também, de 1,5 bilhões de espermatozoides. Qual que é o volume também dessa dose? 45 ml com desvio padrão de 4 ml. Então, esse é o nosso resultado em relação à concentração pós-cervical. Já na cervical, de acordo por causa do gráfico de baixo aqui, a nossa meta encontrada foi 2,43 a concentração total e 79 ml de volume, é o que está retornando para nós do campo, com um desvio padrão aproximado de 5 ml. Esse é o padrão de concentração. Defeitos morfológicos, que a gente fez bem básico, então das 1.210 amostras, 79% desse resultado, as células foram consideradas aptas, sem defeitos morfológicos, mas 21% foi encontrado defeitos morfológicos. Aqui lembrando que esse resultado de 21% é o que vai ter impacto nessa minha concentração total aqui, resultando na concentração de viários. Coloquei doses resfriadas aqui, porque dentro do programa semanalmente do PRA, essas doses vêm para nós resfriadas. E nós realizamos o desconto de 2 patologias que elas são induzidas pelo frio. Então, já vai no laudo técnico esse desconto, tanto defeito de acrossoma quanto de cauda enrolada. O desconto dessa patologia que são induzidas pelo frio. Então, eu trouxe esse slide de novo com os 3 resultados, que é para reforçar para vocês e mostrar. Esse é o perfil que nós estamos encontrando, e sim, são encontrados desvios que eles precisam ser olhados, que eles vão ter impacto no resultado de vocês. Então, aqui está a importância do monitoramento. Nós precisamos ter um controle, nós precisamos ter acesso a esses números, a esses dados. Falando um pouco, então, eu vou relatar um caso para vocês prático. Ele aconteceu no ano passado. De um cliente nosso de PRA, que foi identificado o problema e foi realizada uma entrega para esse cliente visualizando o problema. Então, um pouquinho da descrição. Ele é o nosso cliente mais antigo do programa PRA, é um cliente de ciclo completo.
aproximadamente 6.000 matrizes e ele possui 2 fornecedores de doses. Foi relatado problema de redução da taxa de número de nascidos totais e taxa de parição. Nesse mesmo período, foi detectado contaminação nas doses inseminantes dessa monitoria semanal que ele realizava. Aqui da análise bacteriológica, então, pegamos os resultados de março a dezembro de 2021 do fornecedor 1, que tem a meta de 500 UFC, e a gente consegue ver que o processo dele está controlado. Semanalmente, esse cliente enviava doses de monitoria do fornecedor 1, na outra semana, fornecedor 2, e assim, consequentemente. Quando a gente vem para o fornecedor 2, a gente já observa em maio resultados acima da meta de contaminação. Então, de maio a novembro, teve esses picos de oscilação. Aqui, quando foi retornado para o cliente, o fornecedor ele preferiu fazer uma segunda análise em um laboratório diferente da UPF e foram enviadas 4 doses para o laboratório da UFMG. 3 dessas doses retornaram contaminadas, comprovando o nosso resultado também, e ainda mais foi identificado, isolado, Serrate. Serrate, para quem conhece o processo de produção, é a nossa bactéria mais ferrenha hoje, assustadora dentro do processo. Ela causa um alto prejuízo quando a gente tem a presença dessa bactéria nas doses. Então aqui, mais uma vez, nós comprovamos esse problema. Em relação aos resultados, então, ele vinha com uma taxa de aparição de aproximadamente 89, 88, e em setembro, 72% foi o resultado. Aqui, só para frisar, foi feito sobre o lote de cobertura referente ao mês de setembro, tá, pessoal? Já nascidos totais, referente ao problema também, ao mês do problema, teve uma queda para 15,95, que foi esse o que veio para nós em relação ao problema. Só voltar esse slide. Aqui, com essa monitoria, e aqui a média por mês. Teve meses que semanas que chegou essa contaminação a aumentar. Então aqui fica a importância da nossa monitoria, do nosso controle. Temos 2 fornecedores, um com contaminação controlada e outro com contaminação acima da meta. Como eu falei anteriormente, infelizmente problemas vão existir, mas o que cabe a nós, o que cabe a vocês, dentro do possível, é monitorar e ter esses resultados em mãos para agir o mais rápido possível. Então, o prejuízo e a contaminação, ela foi diagnosticada, só para fazer um cálculo aqui para vocês, quanto foram as perdas, né, em relação a esse problema. Se nós pegar 6.000 fêmeas jogando 1.300 aproximadas coberturas ao mês, a gente saiu de uma taxa de aparição de 88%, que já tinha uma perda de 165 coberturas. Com o problema, a taxa foi para 72%, aumentando para 385 coberturas. Quando nós pegamos 385 coberturas menos esse aqui, durante o problema foram 220 coberturas a menos. Jogando o número aproximado de 14 leitões, a gente tem uma perda, uma diminuição de 3.080 leitões ao mês. Aqui eu usei um valor um pouquinho inferior do Everton, usei 150 mais ou menos de desmamado, mas vejam o impacto e vejam o valor. E aqui, eu acho que com esse slide a gente consegue monitorar e consegue traduzir a importância desse controle, dessa monitoria de qualidade das doses. Como considerações finais, então, eu trago para vocês o monitoramento semanal. Ele é necessário, isso faz com que gere um banco de dados para o cliente extremamente alto, extremamente técnico com essas informações. Isso facilita e permite
uma tomada de decisão muito mais assertiva, muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, nós precisamos controlar, monitorar e tornar cada vez mais visíveis esses resultados dentro da reprodução. Minha apresentação era essa. Muito obrigada.